Olá, pessoal, boa noite. Hoje, 28 de abril, estamos aí ainda nessa quarentena, né? Estamos ainda esperando ver o que é que vai dar nos próximos meses, as próximas semanas. E a cada dia que vai passando, a angústia, a ansiedade, as coisas vão tentando entrar no eixo, a gente não sabe por onde começar. E o assunto de hoje é justamente sobre os próximos passos com relação à questão escolar, né? As férias que foram antecipadas, as férias de julho, foram antecipadas por conta da pandemia agora para o mês de abril. E aí o mês de abril terminando, quinta-feira termina abril, dia 1º de maio é sexta-feira. E aí, na segunda-feira, dia 4, né? 1, 2, 3, 4, exatamente. Dia 4 de maio, era para voltar às aulas, né? Então, de certa forma, criou-se a expectativa de como que vão ser essa volta, como é que vai ser essa volta às aulas, né? Principalmente para essa questão do ensino fundamental, o ensino infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, né? Porque as universidades, cada uma adotou uma forma de lidar com esse problema. E o ensino, as escolas particulares tiveram, né, aqui em Pernambuco, essa questão das férias, da antecipação das férias escolares. E aí volta segunda-feira, como é que vai ser? E começou então toda aquela confusão nos grupos, né? Que eu tenho um filho pequeno, matriculado, e acompanho, estou em outros grupos que tem pessoas que também, né, tem crianças, tem filhos matriculados na escola, tem filhos em idade escolar, e começou então a se perguntar como é que seria o mês de maio chegando e as aulas, teoricamente, tendo que voltar, né? Mas e aí, iam ser aulas presenciais, né? Tem como ser aula presencial nesse momento, né? Os pais terem coragem de voltar, né, com as aulas normais, os filhos frequentando as escolas, né, se socializando. O governo, né, as autoridades vão permitir que as aulas voltem, né, de forma presencial. Então, começou toda essa discussão e essa dúvida. E aí, com o tempo, aos poucos, as escolas começaram a se pronunciar e se anteciparam justamente, né, já para tentar tranquilizar a comunidade escolar, né, os pais, informaram, já começaram a se antecipar informando que a partir de maio as aulas voltam de forma remota. E aí? Uma realidade muito nova, né? Assim, primeiro foi a questão do home office, as pessoas tendo que se adaptar em casa e o trabalho deixou de ir para o trabalho para trabalhar em casa e adapta toda a situação, uma estrutura, computador, internet boa, um espaço organizado para poder trabalhar, porque quem tem filho aí tem que se dividir. E agora os filhos também com aulas, porque já não são mais atividades, né, aleatórias que as escolas ficavam mandando nessas férias, né, e voltar às aulas mesmo remotamente, ou seja, por meio da internet com o computador. E os professores, minha gente? Os professores. Eu dou aula, dou curso online, né, de perder o medo das câmeras, de oratória, e comecei a ser procurada, né, as pessoas... Thalita, eu tenho medo das câmeras, e agora vou ter que dar aula, né, através do vídeo. Como é que eu faço isso? Eu não sei, eu não tenho equipamento. Qual é o equipamento correto? Como é que eu tenho que olhar para a câmera? Me dá uma dica, me ajuda. E aí a coisa foi crescendo. E hoje a gente viu que o Ministério Público Estadual, né, emitiu uma recomendação, a gente vai falar sobre ela, a gente vai conversar hoje com 4 pessoas, vai ser um bate-papo um pouco maior do que o normal, porque eu procurei unir os pilares, né, interessados nessa questão. Eu vou estar aqui mediando, porque eu também tenho interesse, eu também sou mãe de aluno, né? Convidei um dono de escola, um proprietário de escola particular, né, claro, que teve a iniciativa de fazer uma pesquisa, a gente vai conversar sobre isso, para ver de que forma ele vai agir na escola dele. Convidei também uma advogada que trabalha com mediação escolar, assim, vai muito para nos ajudar, que é a Ana Cláudia Cruz.
e o dono da escola, né, o proprietário, o Adelino Santos, da escola Santa Mônica, em Limoeiro. Houve também uma das professoras que me procurou, né, com dúvida com relação a essa questão do vídeo, né, e não deixa de ser também é mãe de aluno, a professora é mãe de aluno, tem as duas, o som tá picotado, todo mundo tá ouvindo o som picotado, minha gente? Fabiano disse que o som tá picotado. Então, tem essa questão dos direitos, né? Assim, de como resolver isso, porque tem os dois lados, né? A gente quer justamente aqui, não quer colocar ninguém na berlinda, não tem nada a ver com isso. A gente quer discutir soluções, se é possível que a gente né, chegue numa solução que seja viável para todos, né? Então a gente ouve o lado da instituição de ensino, ouve o lado do professor, que agora tem esse desafio, ouve uma advogada que trabalha com mediação de conflitos da escola, né? Mediação de conflito escolar, e ouve também uma pessoa da área de tecnologia, né? A gente vai conversar com o Cláudio Castro, ele que é o representante da Google for Education aqui no Nordeste, e é uma das plataformas que estão sendo muito utilizadas e recomendadas pelas escolas. Tem outras plataformas, claro, tem o Zoom, tem o Hangout, tem várias plataformas, mas a gente vai conversar com o Cláudio Castro, que é do Google for Education, e ele também é de uma empresa de tecnologia, de ensino de tecnologia. Então, vamos começar, né, por uma das partes interessadas, né, que é a parte da escola, porque elas estão sendo atacadas, né? Todo mundo querendo informação e questionando como é que vai ser, e elas tendo que dar uma resposta e tomar decisões difíceis nessa questão, né? Meio a tudo isso, sem saber o futuro qual vai ser. Então eu vou convidar agora de achá-lo aqui, que é o Adelino Santos, como eu falei para vocês, ele que é proprietário de e ele fez uma pesquisa, tentou ouvir opiniões, né? Olha ele aí. Tudo bom, Adelino? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo aqui, viu, a nossa live, a esse bate-papo, né? Eu agradeço muito você ter topado falar com a gente aqui, contribuir, né? Vamos aqui trocar uma ideia sobre esse assunto que está tão polêmico, né? Nas redes sociais, é só o que se fala. É verdade, maravilhoso. E aí eu devo até dizer o seguinte, ó, eu também estou estreando nesse modelo, né? São tantas lives aí rolando, eu mais como espectador, essa é a primeira vez que eu estou numa live aqui com as pessoas. Eu confesso Olha que aí. Tem um certo nervosismo, mas enfim, a gente está aqui para escutar, para esclarecer, discutir, falar um pouco sobre a realidade que a gente tem. Você falou aí, como você falou, eu sou do Colégio Santa Mônica, a gente tem uma escola e estou no interior do estado, né? A gente tem uma realidade. Você tem uma realidade que você vivencia aí na capital, eu estou aqui no interior do estado, tudo bem, são 80 quilômetros de distância da capital, mas tem uma realidade, tem as suas particularidades de estar aqui, Sim. Questões de infraestrutura, tudo isso tem que ser considerado nesse âmbito, né? nessa discussão toda. Ô Adelino, na tua escola, você tem quantos funcionários? Hoje, na escola, a gente tem 40 funcionários, né? Aí eu falo de professores, coordenação, equipe de apoio, aí você considera aí uma psicóloga, psicopedagoga para dar apoio, toda a estrutura, né, para a gente oferecer um suporte aos pais, às crianças, né, fora desse ambiente virtual, era essa estrutura que a gente oferecia. Então, coordenação, psicóloga, psicopedagoga, enfim, aí secretaria, todo esse pessoal, esse pessoal que faz parte do quadro que compõe a escola. Mas juntando aí acadêmico e o pessoal do administrativo, são 40 funcionários diretos. 40 funcionários que você continua com obrigações trabalhistas, né? Tem que, agora chegando no final do mês, aí tem que fazer
dinâmica de como resolver essa conta, fechar essa conta. Exatamente. A gente deu férias, né? Foi nesse momento, veio no início de abril, veio aquela determinação de que a gente precisaria ficar, daria 15 dias de férias para os professores, e aí podendo ser prorrogado por mais 15 dias, que são os últimos 15 dias que a gente está passando nesse momento. E ao longo desses 30 dias, como todos nós fomos pegos de surpresa, né? Eu estava, enfim, numa dessas entrevistas que eu estava assistindo, o que aconteceu? O futuro caiu na nossa cabeça hoje, né? Aquilo que ficou se comentando, ah, não, no futuro vai acontecer assim, no futuro vai acontecer assado. Esse futuro chegou agora, está aqui na nossa mão, né? Em condições que a gente não imaginava, né? Foi todo mundo pego de surpresa, né? Esse futuro caiu no colo de todos nós. Caiu no colo de todos nós, e a gente está aqui buscando mediar, encontrar uma solução que seja boa para todos, né? Todos que participam. Você falou aí na introdução da sua fala aí, quando você falou sobre a pesquisa que eu fiz, né? Que eu tomei iniciativa, não só... A gente realizou uma pesquisa, utilizei de recursos aí do Google mesmo, formulários do Google, joguei, a gente criou uma meia dúzia de perguntas que tragam informações relevantes para a gente, como, por exemplo, o tempo que os pais têm disponível para acompanhamento dos filhos, né? Esse estudo remoto, esse estudo assistido, ele foi importante, porque o retorno que eu recebi é o seguinte: ok, minha escola ela dá aula naturalmente no período da manhã. Só que os pais só têm disponibilidade para acompanhar os filhos à tarde. Então, a gente usou desse recurso e se adequou a rotina da escola para este momento da tarde, para que eu pudesse ter uma supervisão, para que a criança não fique desassistida no período da manhã. Tá bom, eu vou lá e digo, não, tem que ser de manhã, porque meu horário é de manhã. Ok, mas qual é a responsabilidade que eu tenho com o bom entendimento daquilo que está sendo passado de maneira remota, né? Esse modelo ele é novo para todos nós, mas como é que eu vou garantir que essa criança vai ter maturidade para receber este material e poder visualizar, poder consumir, usar, entender aquilo que está sendo passado? Então, mediante essa resposta, a gente readequou o nosso horário e a gente vai atender, né, os alunos de maneira assíncrona, vamos dizer assim, síncrona em momentos ao vivo no período da tarde. Existirão atividades assíncronas que serão enviadas, né, para eles, e aí alguns vídeos gravados e tal, tudo mais. E a parte síncrona vai ter que acontecer no período da tarde, porque aí ele vai ter que ter a supervisão e algum acompanhamento de um adulto. Então, vocês realmente, assim, qual é a série, quais são os ensinos que da tua escola? Ensino fundamental, ensino infantil? Fundamental até o 9º ano. Até o 9º ano, certo. E aí, como é que foi recebida essa notícia pelos pais lá na tua escola? Assim, eles aceitaram numa boa? Surgiu muito questionamento? Como é que foi recebido isso? Os questionamentos acontecem todos os dias, né? Existe uma dúvida enorme na cabeça de todo mundo com relação a se esse modelo vai funcionar ou não. Eu confesso a você que eu tenho buscado, eu tenho pesquisado tanto em escolas, em sites aqui, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Eu vi numa reportagem que esse tipo essa dúvida, essa ansiedade, esse anseio de saber como as coisas vão acontecer, está acontecendo até, tem pessoas passando por isso no Vale do Silício. O Vale do Silício é onde toda a tecnologia... Um colega nosso comentou aqui, justamente que isso chegou na indústria, esse futuro... Exato. Então, inclusive no Vale do Silício, inclusive nos Estados Unidos, na Europa, eu tenho pesquisado, eu não tenho... Porque está cortando para mim a tua conexão. Eu não tô, às vezes tu falas e eu não sei se está com todo mundo, mas fica cortando para mim. Às vezes eu não sei o que é que você falou, porque fica cortando, tá? Ela tá oscilando para mim, né? Eu não sei com o pessoal.
se estão também ouvindo assim. Ok, me ouvindo agora? Mas isso que você falou é muito, muito interessante, que foi justamente um comentário nosso aqui, né, dos nossos espectadores, dos seguidores, dessa questão de que o futuro chegou, de repente foi antecipado, né, vamos agora viver com esse presente, esse novo presente. É a nossa realidade. Essa é a nossa Exato. realidade. E o que eu queria trazer para você, Thalita, é que essa não é uma solução única, exclusiva que a escola vai prover, que a tecnologia vai prover, que os pais vão prover. Isso aqui, essa discussão que você está trazendo, ela é maravilhosa porque envolve todas as partes, porque só através de uma ação colaborativa e cooperativa é que a gente vai conseguir resolver isso. Não é? Isso aí, ao longo desse caminho, vários ajustes precisarão ser feitos. Neste momento de agora, a gente está mais preocupado com a direção do que velocidade. É preciso acertar a direção que a gente quer e ir ajustando. A gente vai ter que ir ajustando as velas ao longo do caminho. Essa é a realidade. Uma dúvida, né? Porque vamos conferindo aqui também, o pessoal vai comentando. Uma dúvida de uma pessoa que falou com a gente, é a Jéssica, eu acho. Josi Kelly. Ela perguntou com relação às avaliações. No caso do pessoal do ensino fundamental, né? Já tem avaliação, né? Desde do primeiro ano do ensino fundamental já tem avaliação. Nesse período, na tua escola, vocês vão manter as avaliações? Quais são as orientações que vocês têm recebido, né? Com relação a isso? Avaliação específica a gente ainda não pode fazer, não tem nenhuma... Eu, pelo menos até esse momento, eu desconheço uma orientação de dizer assim, não, eu posso fazer uma atividade do calendário para nota específica. O que a gente pode fazer são atividades de avaliação de como o conhecimento está sendo absorvido e atribuir algum conceito e ir compondo e construindo aquilo que precisa ser entendido pelo estudante. Então, muito mais preocupado do que especificamente com uma nota que ele vai receber, a gente tem que se preocupar com a absorção do conhecimento. Neste momento, a gente tem até que se preocupar se as pessoas estão aprendendo a aprender. Muito mais do que conteudista é aprender a aprender. E estão todos aprendendo, vamos dizer assim, né? O colégio tem a obrigação de enviar a matéria, o papel para os alunos, o material para os alunos, ou vai chegar por e-mail? E quem não tem como imprimir? Isso aí eu pergunto à advogada, a não ser que você saiba responder. Né? Eles perguntaram aí, a gente na escola, a gente tem os livros, tem um livro que aí os professores estão fazendo, a gente está utilizando uma plataforma que aí, eu não sei, enfim, a base dela é o Google for Education, né? E aí eu tenho a possibilidade de fazer lives com os estudantes, o material, associação com links do YouTube, enfim, a gente consegue construir e também enviar material físico, né? A gente está se programando na escola, inclusive, para entregar atividades materiais para uso dos estudantes em atividades que o pessoal da educação infantil, por exemplo, possa pedir. Não, eu preciso de um papel assim, eu preciso de um material assim, assado, de uma tinta, disso. Materiais que são de uso individual e que o aluno deixa na escola para que ali naquele ambiente ele possa utilizar, vem sendo separado para que possa ser entregue aos estudantes, para no momento em que ele possa fazer isso em casa, ele ter esse material disponível em casa. E aí aos professores tem sido dada também a solicitação de que eles busquem utilizar da criatividade, né, para que a gente possa trabalhar da maneira mais lúdica possível, da maneira mais lúdica que possa ser para entregar esse conhecimento, utilizar os recursos que a gente tem dentro de casa mesmo para favorecer esse processo de aprendizagem. Agora, e como vocês estão pedindo aos professores para usarem da criatividade? Mas os professores, por exemplo, eu vou conversar com uma professora, né, que me confessou isso, assim, que ela trabalha em 3 escolas e todas as 3, né, adotaram o ensino remoto e ela não tem afinidade com o programa, não tem afinidade com
o ensino remoto, com a câmera. E aí, vocês, na tua escola, vocês conseguiram capacitar esses professores a tempo? Como é que vocês estão pensando nisso? Eles já são desenrolados assim o suficiente para poder trabalhar sozinho nisso? Honestamente, eles estão em processo, né? Faz pelo menos 15 dias que a gente tem reuniões sistemáticas para entender. Aí, primeiro uma reunião zona grande para entender, ó, essa é a nossa realidade, esta é a plataforma que a gente tem para trabalhar. E aí depois dividido por segmento para entender qual é a necessidade, qual é a demanda daquele segmento. E aí depois eu vou afunilando mais para saber qual é a necessidade que esse professor tem, qual é a dificuldade que ele tem. Depois eu peguei o professor que já estava mais desenrolado, juntei com outro que não tinha ainda desenvolvido tanto as habilidades necessárias para que a gente vá se suportando, né, dando apoio um ao outro, e depois eu vou conferindo se o conhecimento está consolidado com eles. Então, você também está aprendendo com eles, né, Adelina? Está todo mundo aprendendo. A gente está. É um conhecimento, a palavra é peripatético. Você está andando, aprendendo e ensinando. Você está. Olha só, que responsabilidade, né? Exato. Hoje eu estou em reunião com os professores desde as 9 horas da manhã. A gente parou agora às 5 horas, fazendo reunião, entendendo, explicando, ajustando. Trabalhando qual é a sua dificuldade nisso, qual é a sua dificuldade naquilo, e aí vai acertando as arestas para que eles possam oferecer o melhor conteúdo, a melhor experiência que a gente pode neste ambiente que a gente está. Né? Mesmo agora... assim, existe um medo também deles nesse anseio, o medo do julgamento, de estar aqui, como você mesma falou. Esse é o principal, é o medo do julgamento. De você estar trabalhando de habilitar as pessoas, né, a falar, olhando para a câmera e tal, tudo mais. Né? Isso é um medo de todo mundo que está aqui, inclusive nessa live aqui, estou eu e você aqui com a cara na frente, mas tem um monte de gente que, se você chamar para conversar aqui, vai ficar acanhada ou não vou falar, porque tem medo do julgamento alheio. Olha, tem uma pergunta que era justamente a próxima que eu ia fazer, que é que foi a Daiane, se a sua escola fez adesão ao plano de suspensão ou redução do governo com relação aos funcionários, né? E se sim, se foi repassado algum desconto você já fechou isso, essa questão da mensalidade? Então, veja só, nesse momento agora, para esse mês de abril, eu não consigo dar desconto, porque eles estão em férias. Todo e qualquer ajuste que possa ser feito de férias dos meus funcionários, eles só pode ser feito a partir de segunda-feira. Porque eu tive alguma redução no corpo, por exemplo, pessoal de então, a partir de maio, a mensalidade de maio, né? Isso, naquilo que eu vou oferecer em maio. O pessoal da limpeza, eu consegui colocar não suspensão, a gente reduziu a carga horária deles. Porque um momento ou outro eu vou precisar chamá-los para poder fazer a limpeza, até para a questão de manutenção do prédio. Mas a gente sim aderiu, algumas pessoas, algumas poucas. O professor não tem como fazer isso. O professor está aqui dando aula, ele precisa dar aula. E ele vai precisar agora da aula, né? E só o pessoal do administrativo a gente reduziu para que pudesse se beneficiar mesmo. E essa redução que a gente está tendo do valor do pessoal do administrativo, a gente está botando na conta para poder repassar para os pais. Né? A realidade de cada escola, ela varia, né? Porque cada escola tem um valor de mensalidade, cada instituição tem um tamanho, escolas menores têm mais dificuldade, maiores, né? Isso varia. Exato. Cada uma tem isso. Mas sim, a resposta é sim. A gente aderiu, né? Algumas posições na escola, a gente precisou aderir essas funções que eu disse a você, principalmente questão de manutenção, e a secretaria que tem suas demandas bastante reduzidas, questão de atendimento lá presencialmente, por exemplo, aí você consegue reduzir, né, deixá-los atendendo de maneira remota. E sim, esse valor, esse desconto, esse não pagamento, né,
aos funcionários está sendo colocado na conta para ser repassado aos pais. Aqui aí vem outras, eu vou falar aqui no papel de mãe agora, que a gente fica, né, vem as discussões, a gente ouve, né, as pessoas comentam e existe mesmo uma discussão grande com relação a toda essa questão agora que está chegando, né, está muito próxima, que é a questão, está economizando energia, entrou com, né, conseguiu aderir à questão do programa do governo, tem custos que conseguiu reduzir, mas tem custos que são fixos, aluguel é um custo fixo, e aí já existe tem que ver se houve ou não uma negociação. Tem professores agora, estão voltando, você vai ter que manter esses professores. Aí tem também adquirir plataforma, né, dessa questão da videoconferência, tudo. Então, assim, eu acho que existe dos dois lados, né? Dos dois lados da moeda existem questões que têm que ser discutidas, né? E têm que ser levadas em conta. E aí, com relação à tua pesquisa que você fez, você encontrou algum dado interessante, assim, alguma sugestão que veio na tua pesquisa, interessante que você está avaliando e que talvez para o futuro... O que foi que teve de interessante nessa tua pesquisa? O curioso nessa pesquisa, o que me trouxe por exemplo, o tempo médio que os pais colocaram para auxiliar os filhos são 2 horas. Em média. 2 horas. Em média, 2 horas. 2 horas. Eu tenho uma pesquisa aqui com 225 respostas. Essa é a primeira. E aí é 2 horas. E é muito tempo, viu? Para quem está trabalhando em casa e home office, parar 2 horas é bronca. As questões, uma das coisas que eles trouxeram aqui, que eles falaram, e está bem alinhado com aquilo que a gente tá buscando fazer, que é prover realmente orientações sobre como é que vai fazer. Então a gente tem as atividades assíncronas, né, que não acontecem ao vivo, elas vão ter as orientações para que os pais possam ajudar a gente nesse momento, porque essa foi uma das perguntas que eu fiz aos professores. Como é que eu ajudo o pai a nos ajudar? Como é que eu faço? Todo mundo se ajudar, né? Isso. Como é que eu faço esse movimento para que o pai também nos ajude? Porque ele é parte integrante nesse processo todo. Sim, veja, o pai, ele precisa trabalhar, ele está numa nova realidade, trabalhando em casa, remotamente, utilizando o computador que ele tem. Aí já se adaptou a uma rotina ali que já não era dele, caiu no colo dele. Aí vem a questão do filho. O filho dependendo da idade, você tem que dar uma atenção ao filho, principalmente no ensino fundamental, né, o Fundamental 1, né, e você tem que dar essa atenção ao filho, como é que ele vai dar atenção a isso. Se você tiver mais de um filho, a Xanda Vitória está dizendo, quem tem mais de um filho, como é que você faz? Tem um amigo que disse, eu vou alugar 2 notebooks. Mas e esse custo? Você vai ter um custo adicional. Então, assim, é muito complicado. Você vai ter um custo da energia em casa, que vai ser maior, talvez precise até estar ar-condicionado diante de todo esse calor para as crianças poderem se concentrar melhor. Você vai ter o custo do aluguel do notebook, de material, o seu custo de tempo. Porque se eu, por exemplo, eu dou curso, se eu paro 2 horas para ensinar o meu filho, eu deixo de dar aula durante 2 horas. É uma questão muito complexa. E realmente foi muito bom você ter tido essa iniciativa do diálogo. Né? O diálogo é tudo. É por isso que eu trouxe para conversar com a gente daqui a pouquinho uma advogada que trabalha com mediação de conflitos. Né? Porque diálogo, a gente tem que conversar. Não dá para chegar e dizer, vai ser assim, pronto. E você não vê a realidade, né, de cada família. Cada um tem um dragão aí, um leão que você está matando por dia para poder, né, passar por essa pandemia. Né? Mas foi muito bom, viu, Adelino? Fizeram novamente a pergunta da avaliação. Você já explicou que não há orientação nesse momento para avaliações, não é isso? Sim. É mais mesmo ir passando conteúdo e mais na frente, é mesmo jogando para frente um pouquinho, né, todo mundo, para poder ver como resolver essa questão lá na frente, né, ver como é que vai se comportar essa pandemia, né? Sim. Olha, muito obrigada pela... Você trazer essa mediadora aí,
essa advogada vai ser extremamente interessante para que eu possa também ver quais são outras negociações. A gente tem um corpo jurídico, né? Tem um escritório que nos auxilia também, né? Que vem nos dando suporte com essas informações também o tempo todo, porque estamos todos dentro de uma mesma realidade. E aí, essa solução não vai sair. Não existe um super-herói que vai chegar aqui e vai dizer: eu resolvo tudo de todo mundo. Né? Esta é uma solução que precisa ser construída com todas as mãos que estão envolvidas nesse processo. Sejam os pais, seja a gestão, sejam os professores. E eu fiz uma pesquisa, inclusive, para os alunos. Né? Eu também fiz essa pesquisa que eu fiz para os pais. Eu também mandei uma pesquisa para os alunos. Eu tenho poucas respostas ainda, mas eu também mandei para os alunos para saber deles. E eles sentem falta, né? Apesar de toda essa... Claro, também a sociabilidade, né? É importante. Apesar de todo esse uso de tecnologia, mas eles sentem falta dessa presença, de estar ali junto um do outro, dessa convivência realmente. É maravilhoso. Vamos passar por isso, né? Vamos para frente e vamos discutindo. Quando a gente precisar, a gente volta de novo para discutir. Exato. Eu estou feliz, apreensivo, né? Mas feliz que a gente vai conseguir superar isso, porque vamos sair biologicamente fortalecidos, intelectualmente melhores, porque são novas habilidades que a gente está desenvolvendo, né? A gente antecipou o futuro. A gente está antecipando aquilo que o futuro diria, a gente adiou. Não, depois vai ver, o futuro está aqui no nosso colo e a gente vai precisar lidar com ele agora. Vamos junto. Agora que a gente precisa resolver. Adelino, muito obrigada. Eu vou chamar agora a professora. Se você puder nos acompanhar aí, a gente tem ainda um papo ainda aí legal. Eu acho que te ajuda muito. Viu? Obrigada aí pela disponibilidade, pela atenção, por ter participado conosco. Valeu, tchau. Valeu. Tchau, e aí, a gente conversou, minha gente, com o Adelino Santos, ele que é proprietário, né, de uma escola, e eu vou chamar Raíssa Cavalcante, ela que é professora, é mãe de aluno, então está enfrentando as duas realidades. Estou procurando Raíssa aqui, achei. Está enfrentando essas duas realidades, e o Adelino foi legal, ele fez uma pesquisa e procurou ouvir os dois lados e está aí, construindo junto, né, construindo junto com os pais, né, com a comunidade. Olha a Raíssa, eita Raíssa, baixa mais um pouquinho, tem como? Eu queria te ver mais de perto, baixa mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Raíssa, ela é professora dos ensinos Fundamental 2, né? Isso, e médio, né, Raíssa? Melhorou, tá mais próximo. A gente quer você pertinho da gente. Um pouquinho mais pertinho, mas tá bom, tá ótimo assim. E aí, Raíssa, me conta. De repente chegou para ti essa tarefa da aula remotamente, pela internet. Isso é algo muito novo para mim, né? Eu nunca tinha trabalhado com ensino à distância. É a primeira vez que eu vou desempenhar, né, esse papel. É muito novo, é tudo diferente. Até então, meu ofício era entrar em sala de aula, dar minha aula, preparar minhas aulas, né, fazer meu planejamento, como todo professor. Mas eu nunca tinha passado por essa experiência de realmente dar aula remotamente. Tanto que eu precisei procurar, inclusive a gente está fazendo o curso, para que eu me aprimore em relação a isso. Até perder o medo das câmeras, que é algo que realmente é bem frustrante, às vezes, assim, inclusive para mim. Mas vai perder. Isso. É tudo que eu espero, né? Porque, assim, pensar, a ideia de pensar, de falar para uma câmera sem ter uma pessoa me observando de verdade, alguém de verdade olhando para mim, é bem difícil, assim. Para mim outras pessoas têm facilidade, mas para mim é realmente bem complicado. Mas eu vou conseguir. Raíssa, e você trabalha em 3 escolas. Como é que foi essa questão da estrutura
em casa para você poder dar aula. Como é? A escola, ela te proveu de recursos, um computador, ou então, eu não tenho internet, a gente vai pagar uma internet, né, com velocidade para vocês. Como é que foi essa questão, assim? Porque são 3 escolas, né? Essa situação caiu como foi para matar no peito e fazer gol. A gente simplesmente caiu pra gente e nós vamos ter que nos vingar, né? Eu agora, pronto, aqui, essa estrutura que você tá me vendo, eu que fiz, eu que criei. Não dá pra mostrar agora porque o celular tá preso, mas eu que desenvolvi isso aqui porque eu não tinha um tripé. Eu criei um tripé de última hora pra gente poder fazer essa entrevista. Então, assim, algo assim que as escolas, não todas, a gente sabe que existem escolas que estão provendo isso para os professores, mas na minha realidade, no meu caso especificamente, né, são 3 escolas, 3 realidades diferentes. Umas eu vou precisar dar aula ao vivo, outra eu vou precisar gravar minhas aulas. Então, assim, o material vai ser todo meu, tudo vai ser meu. Eu que vou ter que desempenhar, me virar com o meu celular, porque eu não tenho uma câmera profissional para fazer isso. A iluminação é uma lanterna, por exemplo, de LED que eu estou utilizando, porque eu não tenho aquele tipo de material para iluminação específico. Então, foi algo que realmente chegou como um raio. Para mim, principalmente. Caiu no seu colo, né? Caiu no teu colo. Caiu no meu colo e a responsabilidade eu vou ter que realmente matar no peito aqui mesmo. Na coragem. Como todo brasileiro, né? E você disse que... Deixa eu desativar aqui. Você disse que vai ter que se virar com o teu celular. E aí, com relação à plataforma, né? Que você vai utilizar, são 3 escolas, devem ser plataformas diferentes, eu não sei. Mas aí, com relação a essa plataforma, foi dada alguma capacitação? Ou simplesmente você tem que se virar como professor para agora aprender também a dar aula via câmera, por internet? Isso. A capacitação foi eu que procurei. Tanto que a gente está fazendo o curso. Estou fazendo o curso por você. Mas, assim, as escolas, 2 delas que eu trabalho, 2 têm aquela plataforma NTD Soft. Não sei se você já ouviu falar. Inclusive, a mesma plataforma é utilizada na escola do meu filho, né? E, assim, 2 delas têm essa plataforma em que eu vou poder postar os vídeos gravados. Mas a terceira escola não tem nenhuma plataforma e a gente vai utilizar o aplicativo Zoom de reuniões para fazer as aulas ao vivo e teremos grupos no WhatsApp e também utilizaremos grupos no Facebook para postar. Então vocês estão se reinventando, né, Raíssa? Vamos olhar o lado positivo disso. Oi? Vamos ver se tem um lado positivo nisso. Um lado positivo nisso tudo é a reinvenção. Você está, de repente, tendo que lidar com coisas que você... por enquanto, não lidaria, né? Não ia nem pensar nisso, né? Com certeza. É bem diferente, específico. Essa pandemia trouxe realmente... Eu estava vendo o diretor, né, o dono da escola anteriormente falando, e realmente essa pandemia veio para reinventar todos nós. Nós vamos sair disso totalmente novos. Porque eu nunca pensei na minha vida que eu ia parar meu tempo para gravar uma aula e mandar para um aluno. Porque eu nem gosto de câmera, você sabe disso. Quem me conhece sabe que eu detesto falar na frente de câmera. E aí eu vou ter que passar por isso, vou ter que superar essa minha vergonha, esse meu medo e fazer. Como diz meu filho, ele diz assim: mamãe, não pense em nada, só faz. Vou ter que fazer isso, não pensar em nada e só fazer. A gente, né? pedir também a generosidade dos pais, né, do outro lado, e do aluno, para que entendam também, né, esse momento que vocês, professores, vão passar. O início, tenho certeza que vai ser um início, vai ser de adaptação, vai ser um início difícil. Então, para que as pessoas tenham paciência, né, para poder ir ajudando, né? Isso, exatamente. Acho que nesse momento vai ser muito importante os pais, né, a ajuda dos pais em casa, para que se tenha realmente uma eficácia nisso, para desempenhar para os alunos a eficácia do ensino, né, do que a gente está fazendo. Até porque para os alunos também é algo novo. Nenhum dos nossos alunos está acostumado com o ensino à distância, né? Ensino à distância é algo que a gente vê em universidade.
em ensino superior já, né? E EJA, existe EAD para EJA, mas são pessoas já adultas, que já têm uma responsabilidade totalmente diferente do alunado que a gente está acostumado, né? Eu, particularmente, tenho alunos junto com a gente, né? Você certamente vai precisar adaptar a tua aula, né? Ou seja, os professores estão tendo que ter esse retrabalho também, assim, organizar essas aulas, como o Adelino disse, né? Ele está pedindo para os professores fazerem aulas mais criativas, então você também está pensando nisso, está quebrando a cabeça de como utilizar a tecnologia a favor. Sim, com certeza. A gente vai precisar, nós, né, de uma das escolas que eu trabalho, vamos ter que gravar a quantidade de vídeos referente à quantidade de aulas que nós damos por semana. Então, por exemplo, eu tenho 3 aulas seguidas em um terceiro ano, que é pré-ENEM, né? Então, assim, nessa turma, por exemplo, eu vou ter que... Cada vídeo vai ser algo diferente. Um vídeo eu vou ter que trabalhar, por exemplo, interpretação de texto relacionado ao Enem, às questões do Enem. Outro vídeo dando assuntos relativos ao que a gente tem no nosso cronograma normal, né? E outro vídeo, exercícios do livro, correção de exercícios, dando também dicas para o vestibular. Então é isso que a gente vai ter que precisar fazer, e bem dinâmico, porque para os adolescentes conseguirem fisgar em um vídeo, esse vídeo tem que ter algo realmente interessante. Visto que a gente está numa era então... que... Com certeza. A gente está numa era em que tudo está na mão, a informação está na palma da mão. O vídeo é a coisa mais fácil que eles têm para ver, né? É só abrir um TikTok desse da vida que você consegue ver vários vídeos. Então, eles estão acostumados a isso, a essa dinamicidade. Então, a gente precisa buscar isso nos nossos vídeos também. E nas nossas aulas ao vivo também, né? Olha, vários elogios aqui a você, vários elogios. Raíssa é professora top, Raíssa é maravilhosa, Raíssa é aquilo, Raíssa é assado, tá só o teu fã-clube aqui. Inclusive um comentário de uma colega jornalista, professora, se não tem intimidade com a câmera, saiba que está falando bem e parece estar à vontade. Olha aí, tá vendo? Elogio já. Mas ela não sabe que minha mão tá super suada e eu tô me tremendo toda aqui. Faz parte, mas como a gente... É isso aí, como a gente conversou ontem, a gente vai, né, vai perdendo medo aos pouquinhos e vai indo. Olha, Raíssa, foi ótimo conversar contigo, desejo realmente que você consiga, né, ultrapassar essa barreira e tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu desejo o melhor aos professores, assim, toda a minha solidariedade aos professores que estão enfrentando também, todo mundo está enfrentando um problema. São os diretores das escolas, são os professores, são nós, os pais, né? Então, assim, é um momento que a gente tem que realmente se ajudar. Não fechar o diálogo, né? Tem que conversar, né? Isso para mesmo. Tudo. Obrigada, viu? Com certeza. Amanhã Obrigada, a gente se encontra na nossa aula. Até amanhã, se Deus quiser. E vamos lá, vamos vencer tudo isso. Daqui a pouco vai estar embora. Obrigada, Raíssa. Voltando ao normal, se Deus quiser. Tá bem? Se Deus quiser. Tchau. Amém. Olha aí. Olha, a Raíssa, minha gente, ela já está fazendo comigo o curso, né? Que eu estava falando dessa questão do envolvimento com a câmera, perder o medo das câmeras. Então, ela foi uma das professoras que me procurou. E aí, eu disse para ela ontem, disse, olha, Raíssa, amanhã na live já vai ser um teste. E olha, eu gostei muito do resultado, que bom. Tenho certeza que ela vai conseguir, né? E aí fica realmente como eu estava falando. Os professores, todo mundo tem que estar junto, unido. Eu vou chamar agora, que aí as pessoas estão bem na expectativa, a Ana Cláudia. Ana Cláudia, ela é advogada, né? Ana Cláudia Cruz, ela é advogada, ela é da Dialogue Mediação Escolar e trabalha com mediação de conflito. Mediação de conflito, dentre esses conflitos escolares. Entrou o vídeo de Ana Cláudia, mas eu não estou te vendo, Ana. Não está aparecendo para mim. A câmera está... Acho que a câmera está virada?
Eu acho que Vem aqui. Tá me ouvindo? eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. Eu quero te ver. É, eu também não. Tá, Deixa eu você ver tem que aqui. virar a câmera. Você tem que virar a câmera. A câmera está voltada para o computador. Estou vendo aqui, mas não está aparecendo. Você vai apertar do seu cantinho direito. Você aperta. E aí, onde tem duas setinhas, aí aparece seu rosto. Então, a Ana Cláudia, minha gente, ela é advogada, como eu estava dizendo, e a gente aqui tem várias dúvidas, viu, Ana, que a gente vai tirar aqui com ela a respeito dessa questão. Ana, você precisa somente virar a câmera do seu celular. Não conseguindo virar aqui, tá? Você quer que eu lhe chame depois, então? Para você organizar aí? Ah, consegui! Olha aí, tá vendo? Tá um pouco lenta, acho que é a internet. Você tá me ouvindo Boa bem? noite. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô. Pronto, ótimo. Boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Olha aí. Ana, tem muitas dúvidas, viu, pra gente tirar. A gente vai... Essa live, ela vai ser... acompanhando desde o começo Tá aqui. acompanhando, né? Acompanhando desde o começo. Vai ser maior do que o tradicional, a nossa live de hoje. Assim, quando chegar perto de 1 hora de live, aí eu vou precisar encerrar antes que chegue, tá certo? Aí quando eu disser, vamos encerrar aqui que a gente vai começar outra, aí a gente para, porque aí eu paro a live, a gente compartilha, eu já abro imediatamente outra live, tá bom? Pra gente conversar. E aí, Ana, uma das dúvidas que foi levantada aqui durante a nossa conversa foi com relação a criança de ensino infantil, né? Um pai de aluno colocou, Thalita, se você pode me ajudar, eu tenho meu filho no ensino infantil 2 e ela quer saber como é que fica essa questão, né? O ensino infantil, ele é obrigatório a partir de que idade, Ana? 4 anos de idade. Então, a partir de 4 anos, os pais têm que manter os filhos matriculados. A partir de 4 anos é obrigatório, né, a matrícula da criança no ensino infantil, tá? Eu gostaria de fazer algumas considerações. Aí eu venho acompanhando desde o comecinho aí a live. Eu vi a professora Raíssa Cavalcante agora e o Adelino Santos, né? Eu estava acompanhando desde do começo, e você já vinha pontuando que eu vinha falar um pouquinho da questão da mediação dentro desse contexto, e é muito importante ressaltar a tolerância nesse momento, e assim, eu vi coisas muito engraçadas vocês falarem assim, né, para tornar mais a live mais light, mais leve, né, nesse contexto. De que eu vou falar mediação escolar. Tá cortando muito, para mim, eu não estou te ouvindo direito, Ana. Tem até a questão da mediação. Vamos ver se... Tem até a questão da... Você não está me ouvindo? Ana, eu não estou te ouvindo. Deixa eu ver se o pessoal me ajuda. Gente, tá ouvindo Ana bem ou tá cortando? Porque eu não estou conseguindo entender o que a Ana está falando. Tu estás me ouvindo bem, né? Será que eu gosto de perguntar ao pessoal, porque aí é que fica a percepção de quem está ouvindo em casa, né? Eu te escuto, certo? Não, eu quero saber do pessoal que tá em casa. Está ouvindo bem? Fala um pouquinho, Ana, dessa questão que tu estavas dizendo no início. Conta aí. Então, você está conseguindo ouvir agora? Tô. Tá, então, voltando, né? Então, esse é um momento de muita tolerância, de muita paciência. É preciso muito, muito foco, não é? Porque você falou de que eu vou falar um pouco de mediação, de colocar essa questão da negociação que foi proposta, inclusive pelos PROCONs, pelas associações de consumo, né, do Estado. O próprio Ministério Público emitiu nota hoje, pela manhã, a respeito dessas orientações, porque surgiram essas dúvidas nesse contexto, mas a mediação familiar também, ela é muito importante nesse momento, porque em casa vocês colocaram a questão de como negociar nesse contexto, né, dessas aulas, nessa disponibilidade de horário para o filho. Então, assim, acho importante nesse momento, assim, um olhar para a valorização desse profissional, né, do professor, né?
que após esse contexto, né, porque Deus quiser tudo vai voltar à normalidade, nós professores, porque eu sou professora há muitos anos, atuo como gestora escolar, nós sejamos vistos de uma outra forma, não como heróis, como os profissionais da saúde também são vistos, né? Mas como profissionais que buscam essa capacitação constantemente, que precisam de valorização e reconhecimento. Né? Então, assim, já deixando pontuada essa questão de que, ao retornar, a gente realmente tem esse olhar para esse profissional diferenciado. Sobre as perguntas que você colocou em relação à educação infantil, a orientação que a gente tem, em primeiro lugar, é a harmonização, o diálogo entre escola, entre proprietários de escola, em relação aos contratos, não é? Aos contratos escolares, não é? Então, assim, essa negociação direta. E essa negociação direta ela precisa ser permeada por alguns princípios que a gente trabalha em negociação. A gente tem que, nesse momento, realmente focar no problema, separar aí as pessoas. A gente não pode estar com essa ideia fixa, não, porque o dono da escola ele quer lucrar, ele quer faturar nesse momento. A gente tem que exercer um pouco, não, a gente tem que exercer bastante empatia. O profissional, o empreendedor, o dono de escola, ele tem custos, ao mesmo tempo que com a escola parada, nesse período, ele também vai ter a redução desses custos, mas ele precisa equilibrar, como o Adelino bem colocou, ele tem pessoal administrativo, tem pessoal de limpeza, e aí vem uma série de medidas, né, que vão flexibilizar essas situações, como a medida provisória 936, que fala da suspensão do trabalho, da suspensão do contrato de trabalho nesse período, e aí pode ter essa suspensão por 60 dias, né? E aí pode ter essa redução para o empreendedor, para o dono de escola também, desse custo para ele. Agora, isso precisa ser repassado. avaliar essa possibilidade de repassar para o pai do aluno, né? Também, assim, uma parte. Essas informações, elas precisam ser colocadas para as famílias, para os pais, para a comunidade de forma clara, né? O diálogo bastante aberto. Algumas escolas particulares aqui, porque eu sou da esfera pública, mas, assim, a educação, ela é para todos, né? Eu trabalho com todos esses aspectos, o aspecto privado e o aspecto da educação pública, né? A gente faz até um parâmetro aqui depois, comparando as medidas que estão sendo tomadas. Mas, assim, voltando nessa questão mesmo da negociação direta, da questão da mentalidade, da questão da prestação de serviço, né? Porque a relação escola privada, pais, alunos, é uma relação de consumo, né? A escola presta um serviço. Existe um contrato que foi assinado no início do ano, né? Então, é um contrato de 1 ano, de 12 meses, né? Exatamente. Mas, em casos fortuitos, por força maior, no Código Civil estabelece que e o Código de Consumidor também prevê que pode haver flexibilização no contrato. Mas isso tudo precisa ser dialogado, precisa ser conversado, né? Algumas escolas particulares aqui da capital, elas fizeram cartas, emitiram cartas, colocaram nas suas redes, nos seus sites, né, se disponibilizando ao diálogo com a comunidade, já informando algumas medidas. E essa nota que saiu hoje, ela deixa claro que até o dia 30, agora até quinta-feira, né, as escolas devem apresentar uma planilha detalhada desses gastos, não é? Para que a comunidade de pais esteja ciente, através de que canal, como vai ser feito isso. Cada escola também precisa trabalhar nesse sentido. Hoje de manhã, eu participei de um webinar em que a Secretaria de Educação do Paraná, ela criou, tá, a Escola de Pais Online, justamente para ter esse canal direto com os pais, né, em relação ao contexto de Covid. E também ela criou o Centro do Diálogo com os Professores, né, online também. Então, assim, a escola precisa, como o Adelino falou, dominar também essas ferramentas tecnológicas, porque a questão é mundial, né? O Unesco, 180 países determinaram o fechamento de escola, 85% do mundo está sem aula. Unicef, 95% dos alunos, já essa informação da Unicef já tive hoje, 95%. É mundo, é pandemia, né? Então tem que todo mundo...
não é restrito ao estado de Pernambuco, né? A gente tem que ter muita ciência, por isso que é muito importante essa questão do exercício da empatia, né? De pensar também de como está o profissional. Tem pais que tiveram redução na renda, né, Ana? Você falou da educação infantil, né? A educação infantil é uma modalidade que é difícil de ofertar a atividade remota. Então, o que pode ser proposto é a suspensão desse contrato com a negociação do abatimento das mensalidades de forma direta com a escola, enquanto durar o período de pandemia. Todos os PROCONs nacionais foram orientados a última alternativa, vamos dizer assim, porque na negociação a gente trabalha com a geração de opções dentro desse diálogo, para que a gente chegue a um consenso de ganhos mútuos, porque o interesse é comum. Tanto os pais querem que os alunos, os filhos, tenham acesso à educação, como a escola quer que continuar a oferecer o serviço, o seu trabalho, a sua prestação de serviço. Então, você tem que unir esses interesses, focar nesses interesses comuns, né, dentro do processo da negociação. Então, dentro dessa perspectiva, né, a educação infantil não tem como ser pequenininho, você ofertar... mas aí tem um parêntese, só um parêntese com relação à educação infantil. A educação infantil ela vai até os 5 anos. Se a criança tem que estar matriculada a partir dos 4 anos, como os pais podem suspender os contratos de crianças de 4 e 5 anos? Porque o Ministério Público Estadual, ele emitiu uma nota de recomendação, que é essa que você está falando, e depois ele emitiu uma nota complementar, justamente explicando essa questão dos alunos de ensino infantil, a partir de 4 anos, né? Porque eles não podem ficar sem aula. Eles não podem ficar sem vínculo, digamos. Eles não podem ficar sem vínculo, eles só podem ser transferidos. E aí, como resolver isso? Mas veja, trata-se de caráter de excepcionalidade, caso fortuito, de força maior, que não foi causado por nenhum dessas pode ser levado em conta em negociação. Não é? Então, é possível a suspensão, sim, nesse período, e com a possibilidade, né, obviamente, de volta. Até porque, gente, a alternativa, que a gente chama de alternativa, é a última opção, é aquilo que não está dentro da proposta de negociação. A última alternativa seria realmente o rompimento do contrato. Mas, veja, com o rompimento do contrato, com o encerramento da matrícula, é muito complicado para todo mundo, porque, assim, quando retomar, aí vai fazer matrícula novamente, entende? Vai começar todo o processo de novo. Né? Então, assim, a orientação geral é que se mantenha o vínculo com a escola da melhor maneira possível, através desse diálogo aberto. E que a escola esteja também disponível para esse diálogo, né? Isso tem que partir somente dos pais, né? Ana, eu vou precisar encerrar agora. Eu vou precisar encerrar essa primeira parte da live. E aí eu vou encerrar, já volto, já te chamo de novo, tá bom? Aí você já entra de novo na live. Eu vou encerrar agora pra gente não perder, por causa de 1 hora que o Instagram ele para, tá bom? A gente tá falando sobre essa questão das escolas, minha gente. A gente volta já na próxima live. Tudo bem.